Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos dando mais um início de uma aula do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, uma aula de História do Colégio Ofenizia Freire. Eu sou o professor Luciano, titular da disciplina História para o primeiro ano do ensino médio. Na aula anterior, nós estudamos o período pré-homérico esse que encerra com a invasão dória, a consequente diáspora, a primeira diáspora do povo grego e o surgimento dos gênos. Então agora nós vamos ver o segundo período da história da Grécia da Antiguidade, que é chamado de período homérico. Então nós agora vamos nos concentrar no período homérico. Já estudamos na aula anterior o período pré-homérico e vamos estudar agora o período homérico. O período homérico é dado a conhecer através de duas obras literárias. Essas obras é a Ilíada e a Odisseia, cujo autor é o poeta Homero. Por que essas obras são importantes? Porque através dessas obras nós conseguimos a compreensão da sociedade da época, conseguimos a compreensão da religiosidade, da penetração da mitologia da época. Ou seja, essas duas épocas produzidas por Homero nos dão a conhecer sobre como era a sociedade da época, os deuses adorados, as superstições, as mitologias, os conflitos, os processos expansionistas e assim por diante. Nós devemos lembrar sempre, gente, que o período pré-homérico, ou seja, antes de Homero, encerra com as invasões dórias e com a formação dos gênos. Nós vimos que os gênos eram sociedades cooperativas rurais. Então, relembrando vocês, a invasão dos dórios foi tão feroz, tão brutal, que a população da Grécia fugiu das cidades para o campo. Então, houve a ruralização da população, ou seja, ela abandonou a cidade e vai para o campo. Lá no campo, essa população se une, primeiro, sobre grupos familiares. Depois esses grupos familiares se unem e dão origem aos gênos. Esses gênos, eles são unidades produtivas cooperativas, ou seja, não tem classe social, tudo é de todos, tudo que é produzido é igualmente dividido entre todos. Os gênos possuem um líder, ou líderes, que organizam essa produção e distribuição, que são os páteres ou gerontes. Os gênos dão tão certo que eles começam a ser alvos de saques, de saqueadores. Então, para evitar que a sua lavoura, que a sua produção seja roubada por saqueadores, os gênos começam a se unir. E essa união dos gênos dá origem a um gênos maior ainda, que vai se chamar frátias. Essas frátias, elas vão crescer cada vez mais e vão dar origem a tribos. E essas tribos darão origem ao que nós chamamos de polis. O que é polis? É a cidade-estado grega, totalmente independente. Como assim? A Grécia jamais constituiu um império, jamais houve uma unificação entre as cidades e estados gregas. Todas elas eram independentes, cada uma delas tinha a sua própria política, seus próprios deuses, seus próprios líderes, sua própria educação, sua própria cultura. Então nós vamos observar que os gênos incham, crescem, despertam o interesse dos saqueadores por uma questão de proteção. Os gênos se unem, dão origem às frátias. As frátias cada vez crescem mais, dão origem a tribos, e essas tribos darão origem às polis, a cidade-estado grega, que são independentes, têm seu próprio governo, política e religião. Ok? Então, um fato importantíssimo do período homérico é o surgimento da polis. A polis surge no fim do período homérico, quase início do período arcaico, bem ali na transição entre o período homérico e o período arcaico. E aqui nós temos uma planta do que seria uma polis, cidade grega. Geralmente elas tinham essa construção, esse modelo arquitetônico, vamos chamar assim. Eles possuíam a acrópole, que ficava situado na parte mais alta da cidade, e geralmente era o centro da vida religiosa, onde se encontravam os templos. Haviam diversos templos, devemos lembrar que
a religião dos gregos é politeísta, tem vários deuses, né? Depois nós tínhamos a ácora, que é uma espécie de praça pública, que fica na parte mais baixa da cidade, onde se encontravam as zonas residenciais, administrativas e comerciais, né? Vamos chamar assim, é o centro da cidade. E aí também se desenvolvia na ácora a vida política e se realizavam trocas de mercadorias. E por fim nós temos a zona rural, que fica em torno, né, os seus pastos, bosques, e que serviam para abastecer a cidade de produtos agrícolas, né? Então nós temos que ter em mente que, apesar de viver isoladas, por que viviam isoladas? A gente estudou na primeira aula que o relevo da Grécia é extremamente acidentado, com muitas montanhas, e naturalmente isolava as comunidades. Dava um difícil acesso e isolava as comunidades. Então, apesar dessas comunidades viverem quase isoladas, por causa do relevo, das dificuldades de acesso, muitas dessas polis tinham características bem comuns entre si, né? E essas características iam como língua, como religião, jogos e alguns costumes. Mas sempre lembrando que a polis ou cidade-estado, ela é totalmente independente. Ela tem sua própria religião, sua própria política, seu próprio líder, tá certo? Sua própria economia também. Cada cidade-estado, ela era um centro político, social e religioso autônomo e tinha uma classe dominante, seus próprios deuses e um sistema de vida próprio. Isso aí a gente acabou de falar. Então, a polis grega ou cidade-estado é um dos elementos fundamentais da civilização grega. Os gregos viviam na polis, viviam na cidade-estado, e com isso eles estavam sujeitos às leis que para eles não eram pesadas. Pelo contrário, a obediência a leis, a normas, para os gregos, era o que lhes distinguia dos bárbaros, que não obedeciam a normas, muito menos tinham leis. Então, a polis para os gregos, mais do que uma cidade-estado, ela é um exemplo, uma garantia de civilidade e civilização. Então, a polis ela vai se tornar essencial para a formação de cidadãos gregos. E nesse espaço, mais que cidadãos gregos, nós vamos também ter um desenvolvimento cultural. Serão espaços ocupados por filósofos, por escolas de filósofos, que terão um papel essencial na formação dos gregos. Muitos desses primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, até desempenhavam cargos políticos dentro da polis. Observe a importância dessas pessoas. Enquanto professores, eles também eram formadores de opinião, de reflexão, e eles elaboravam teorias para explicar de tudo, desde a vida política até mesmo a essência de todas as coisas, que eles chamavam de arte, ou seja, a origem de todas as coisas. As duas principais polis gregas, tinham várias polis, né, mas as duas principais eram Atenas e Esparta. O mais interessante dessas duas polis é que elas eram totalmente diferentes. Vamos dar uma olhadinha primeiro em Atenas. Bom, antes de dar uma olhadinha em Atenas, então vamos ver essas diferenças, né? Então, essas duas grandes cidades se destacavam entre todas as polis gregas e elas tinham diferenças na sua organização política, social e econômica. Atenas, por exemplo, era uma cidade de navegadores, de agricultores, filósofos, artistas. Foi o berço da democracia. Já Esparta era uma cidade militarista, aristocrática e conservadora. A educação em Atenas tinha como objetivo a formação completa do homem nos aspectos intelectuais e artísticos. Já em Esparta, a educação tinha como objetivo dar a cada indivíduo a perfeição física, a coragem e a disciplina para que se tornasse um soldado perfeito, um soldado ideal. Então vocês podem ver que as duas cidades-estados eram totalmente diferentes. Vamos começar dando uma olhadinha mais detida em Atenas. Primeiro, a sociedade ateniense. A pirâmide social de Atenas, como vocês estão vendo, ela é composta pelos eupátridas. Quem são os eupátridas? É a elite de proprietários rurais, é a aristocracia. Depois vem os gergóis, que são pequenos proprietários rurais. Depois os demiurgos, são as camadas de população urbana, artesãos e comerciantes, homens livres.
que trabalham em geral para os eupátridas e para os gergóis. Finalmente, nós temos os metecos, que são os estrangeiros, vindos de outras polis ou descendentes de estrangeiros. E na base da pirâmide, os escravos. Na Grécia, tu se tornava escravo, assim como no Egito, de duas formas, ou por dívida ou por guerra. Né? A educação ateniense. A educação ateniense era muito diferente para homens e mulheres. Os homens iam para a escola a partir dos 7 anos de idade, e lá tinham aulas de oratória. Falar bem na Grécia era fundamental, e principalmente em Atenas. Eles tinham aula de oratória, filosofia e até mesmo de técnicas militares. Né? As aulas de oratória eram fundamentais para formar bons cidadãos, bons filósofos e grandes políticos. Então, pessoas que dominassem a arte de falar bem. Além disso, nós vamos ver que as mulheres, elas são segregadas na cultura de Atenas. Elas não iam à escola, elas ficavam em casa, elas aprendiam os cuidados com o lar, de como cuidar do lar, do marido e dos filhos. Então, as mulheres atenienses, elas estão segregadas a uma vida no lar. Elas não têm participação política, não executam funções militares, não são educadoras, elas são do lar. Elas pertencem ao lar e nem ao menos recebem cultura. Tá ok? Bom, gente, vamos prosseguir. Deixa eu desligar esse ar-condicionado aqui, que está gelando. Pronto. A política em Atenas. A política em Atenas era dividida em grupos distintos. A primeira era a eclésia. O que era a eclésia? Era uma assembleia popular que aprovava as medidas decididas pela bule. O que era a bule? A bule era um conselho de 400 pessoas que elaboravam leis. E essas leis eram votadas pela Assembleia Popular. Então, as leis votadas pela Assembleia Popular, né, elas tinham que ser aprovadas pela eclésia. A eclésia estava acima do bule. E abaixo do bule nós tínhamos o arcondato. O arcondato, eles exerciam a justiça e a administração. Ou seja, eles garantiam que as leis seriam cumpridas e garantiam que haveriam condições administrativas de se cumprir essas leis. E, finalmente, os nossos amigos estrategos, que cuidavam do exército. Estratego vem de estratégia, ou estratégia, que vem dos cuidados do exército, dos cuidados militares. Nós tínhamos também o Eliel, que é o Tribunal de Justiça Popular, seria o judiciário da época. Então, a política Atenas era dividida em eclésia, que era a superior, que julgava e aprovava ou não as medidas tomadas pela bule, que era um conselho de 400 pessoas que faziam votações de leis através de uma Assembleia Popular. Quem fazia essas leis serem cumpridas e haver condições de cumprir essas leis era o arcondato. Tínhamos os estrategos que cuidavam do exército. E, finalmente, os Eliel, que eram os tribunais de justiça popular de Atenas. Né? Bom, a evolução política de Atenas. Gente, Atenas não foi sempre democracia, pelo contrário. Até mesmo a democracia de Atenas é discutível. Mas Atenas passou por uma evolução política. Por exemplo, ela já foi monarquia, onde o poder era passado de rei para rei hereditariamente. Ou seja, o filho do rei seria o novo rei, o neto do rei seria o novo rei, e assim por diante. Nós tivemos também um período de aristocracia, onde quem exerceu o poder foram os nobres. Isso vai acontecer no século VII a.C. Tivemos também a oligarquia, onde uma minoria, os mais ricos, exerceram o poder, né, que foram em meados do século VII a.C. Tivemos o período da anarquia, onde não havia poder, ou seja, a população tomou os rumos da política e eliminou qualquer tipo de tutela da classe política ou de autoridades. Então havia ausência de autoridades na anarquia. Tivemos a tirania, que é o oposto da anarquia, onde um poder de um homem só é imposto sobre toda uma nação, imposto pela força, claro, né? E a esse homem estão subordinadas todas as instituições. Esse período foi do século VI a.C.
E, finalmente, a democracia, que é um regime social e político em que o poder de governar pertence ao povo, a todos os cidadãos. Isso vai acontecer no século VI a.C., até 508, né? Século VI a.C. até mais ou menos 508 a.C. Essa democracia foi instituída por Clístenes, através do reconhecimento da igualdade de direitos de todos os cidadãos. Mas o que nós queremos frisar é que o processo de democracia é uma especialização dos atenienses. Eles partem de uma monarquia evolui para uma aristocracia, de uma aristocracia vai para uma oligarquia, de uma oligarquia vai para uma anarquia, da anarquia vai para a tirania, para finalmente Clístenes chegar ao sistema democrático, onde o poder emana do povo e todos os cidadãos têm direitos e igualdade. Então observe que a democracia da Grécia, ela surge depois de várias etapas de especialização, que vem desde monarquia, passando por oligarquia, aristocracia, anarquia, tirania, para finalmente chegar em democracia. A democracia grega, ela é direta, de certa forma, e imperfeita de outras formas. Direta, porque todos os cidadãos participavam do governo da polis. Desculpa. O cidadão ateniense, ele gozava dos seguintes direitos institucionais: liberdade, propriedade, isonomia. O que é isonomia? Igualdade perante a lei. Isocracia, igualdade de acesso a cargos públicos. E isegoria, igual direito ao uso da palavra. Então, isso era garantido pela democracia ateniense aos seus cidadãos. Imperfeita e limitada. Por quê? As condições do direito político eram tão agressivas em Atenas que apenas 10% dos cidadãos atenienses tinham direito a exercer essa democracia, ou seja, a exercer o direito à liberdade, à propriedade, à isonomia, à isocracia e à Desculpa, gente, eu estou com uma tosse terrível hoje. E a isogoria, né? Então, a democracia ateniense, ela é limitada, não esqueçam disso. Por exemplo, as mulheres não podiam votar, elas nem eram detentoras de cidadania. Os estrangeiros, mesmo que residissem muito tempo na polis, os estrangeiros, os metecos, não possuíam direitos políticos nenhum. E nem tinham direitos civis também, os coitados. Né? Então, a democracia ateniense, segundo o pensamento grego, ela é algo muito limitado, que atinge 10% da população. E é uma democracia que admite o absurdo do escravismo, da escravidão. Né? Então nós temos que ver que a democracia ateniense, ela é direta por um lado e imperfeita por outro. Bom, a economia. Os gregos, eles tinham uma agricultura, aí produziam cereais, mel, extração de madeira, oliveira, figueira, amendoeira. Eles tinham pecuária, criavam muitas cabras, carneiros e ovelhas, exploravam seu subsolo, né, principalmente prata e mármore. Também se dedicavam ao artesanato. A cerâmica grega é uma forma de arte grega, é muito bonita. Você tem um exemplo, inclusive, aí nessa figura, né? E também a metalurgia, a joalheria, assim por diante. Eles praticavam também a pesca, né? O peixe era um dos principais alimentos dos gregos, né? Desenvolveram o comércio. Aí é que está o forte da economia dos atenienses. Os atenienses tinham como ponto principal de sua economia o comércio. Eles exportavam vinho, azeite, produtos artesanais e importavam também cereais, madeiras e metais. Para facilitar esse comércio, eles passaram a utilizar uma moeda. Então é uma das primeiras civilizações que adota o sistema monetário de comércio de mercadorias. E a moeda dos atenienses chamava dracma. Né? Agora, relembrando sempre que toda a economia ateniense ela era tocada pelo trabalho escravo. A mão de obra escrava era fundamental para a economia dos atenienses. E a religião?
Bom, a religião dos nossos amigos gregos ela é politeísta, eles possuem vários deuses, muitos desses deuses ligados a fenômenos naturais. Eu saliento a você, gente, nós vamos estudar isso mais detidamente mais para frente, que os deuses gregos são os mesmos deuses dos romanos, só troca o nome. Por exemplo, Poseidon, o deus dos mares dos gregos, para os romanos se chama Netuno. Zeus, o grande, o maior dos deuses gregos, para os romanos é Júpiter. E assim vai, né? E assim vai indo. Hefesto, por exemplo, para os nossos amigos gregos, é Vulcão, para os nossos amigos romanos. A deusa Atena, para os gregos, se torna Minerva, para os romanos. O deus Hermes, para os gregos, vira Mercúrio, para os romanos. O único que manteve o nome, tanto para os romanos quanto para os gregos, foi Apolo. Né? Apolo manteve o mesmo nome. O deus da guerra, Ares, para os gregos, vira Marte, para os romanos. E o deus dos reinos inferiores, Hades, para os gregos, vira Plutão, para os romanos. Cada deus desses tinha uma função característica que nós não podemos esquecer. O que nós temos que memorizar aqui são os principais. Por exemplo, Zeus é o pai de todos os deuses e dos homens, né? Ele é o principal deus do Olimpo, sem dúvida nenhuma. A deusa mais cultuada no solo ateniense, sem dúvida nenhuma, é Atenas. Atenas, que é a mesma Artemis, né? Perdão, gente. A deusa Atenas é a deusa mais cultuada em Atenas. A cidade, o estado tem o nome dessa deusa, inclusive. Tá ok? É muito interessante, vocês podem ler mais detidamente esse quadro de deuses. Ele é muito interessante, ele é bem completo, ele dá a função de cada deus. O que eu quero que vocês saibam para a disciplina de História do primeiro ano, o que pode cair em provas de vestibular e Enem, não é o nomezinho do deus e o que cada um deles faz, é a característica da religião dos atenienses. E essa característica é o politeísmo e deuses em geral ligados a fenômenos naturais e principalmente deuses humanizados. O que significa isso? Significa que os deuses gregos, eles não eram perfeitos, eles sentiam ódio, ciúme, praticavam atos ilícitos, eles eram libidinosos, eles eram luxuriosos, eles traíam, eles eram infiéis, ou seja, eles tinham os deuses gregos, os deuses atenienses, eles tinham defeitos e características de defeitos humanos, então eles eram deuses humanizados. Então, o que eu quero que vocês saibam, o que é fundamental que vocês saibam é isso. As características da religião dos atenienses e dos gregos de forma geral. É uma religião politeísta, onde os deuses representam fenômenos naturais, não esquecendo disso. Os deuses representam fenômenos naturais de maneira geral. Esses deuses, eles são deuses humanizados, são deuses que têm, apesar de serem deuses, têm os mesmos defeitos que o ser humano normal tem. Tá ok? É isso que eu quero que vocês saibam, é isso que é importante para o nosso estudo. E a escravidão. Nós já vimos quando estudamos a economia que a escravidão era fundamental para o desenvolvimento da economia ateniense. E nós vimos que em Atenas tu ficava escravo de duas formas, ou por guerra ou por dívida. Né? Agora a gente tem que ver as características da escravidão dos atenienses, né? Boa parte desses escravos eles vinham da Ásia Menor, principalmente da região da Trácia, mais ou menos ali, porque quando houve a segunda diáspora grega, que não é eles fugindo de ninguém, eles não estão fugindo de ninguém dessa vez, a segunda diáspora grega, que vai acontecer aqui no período homérico, será o processo de expansão da civilização grega, em busca de mais terras agricultáveis, de novos mercados consumidores para os seus produtos, em busca até de mercados consumidores para os seus produtos. E eles acabam fazendo incursões na região da Ásia Menor e conquistando militarmente essas regiões e levando escravos dessas regiões para Atenas. O escravo, de maneira geral, ele era utilizado em Atenas em todas as funções. Tinha escravo professor, tinha escravo policial, tinha escravo que trabalhava na limpeza da cidade. Claro que tinha escravo nos campos, que eram os que mais sofriam, né?
que tinham condições piores, né, eram os escravos que trabalhavam no campo e os escravos que trabalhavam nas minas. Mas, de maneira geral, os escravos em Atenas, eles estavam em todos os setores da vida ateniense. Por quê? Porque o cidadão ateniense, dessa forma, teria o tempo livre, né, para participar de assembleias políticas, para discutir filosofias, para se dedicar a obras de arte e assim por diante. Então, o que nós podemos observar é que a escravidão em Atenas não é só aquela escravidão do escravo na mina, tentando obter minério abaixo de chicotada, ou trabalhando nos campos, colhendo e plantando abaixo de chicotadas, não. A escravidão em Atenas, o escravo era utilizado em todos os setores da sociedade ateniense, que vai de policial a professor, né? E cada um desempenhava sua função segundo as habilidades que já tinha, ou que tinha facilidade para aprender. Bom, gente, nós vimos a primeira cidade, a primeira polis importante, vamos dizer assim, que é Atenas, e agora nós vamos ver o oposto dela, que é a segunda cidade mais importante da Grécia, a segunda polis mais importante, que é Esparta. Só antes, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou falar desse cidadão, Licurgo. Licurgo, grande legislador, Licurgo, pai da civilização espartana. Quando os dórios dominaram os micênicos, e essa dominação foi tão brutal que vocês viram que boa parte dos micênicos fugiram. Mas a parte que não conseguiu fugir, ela foi escravizada pelos dórios. E aí surgiu um problema para os dórios, porque a quantidade de escravos era muito maior que a quantidade dos seus senhores. Havia 10 escravos para cada senhor. Então a possibilidade desses escravos um dia se revoltarem e matarem os seus senhores era muito grande. Então esse senhor, o Licurgo, um legislador, ele pensou numa saída para isso. E a saída que Licurgo encontrou foi a criação de uma sociedade militarizada, né? A criação de uma sociedade militarizada que tinha 3 princípios básicos. Primeiro, o laconismo. Licurgo dizia que o bom cidadão falava pouco ou estritamente o necessário, porque dessa forma ele não criticava nada e apenas obedecia. Né? Então observa, o cidadão espartano, ele fala pouco. Né? Por que ele fala pouco? Para ele não se tornar um crítico da própria sociedade tirânica e opressora de Esparta. A função do cidadão é obedecer. Obedecer quem? A Estado espartano. Segunda coisa, xenofobia, que é o ódio aos estrangeiros. Isso era muito cultivado entre os espartanos. A cultura espartana botava na cabeça do cidadão espartano que todas as demais culturas, que todas as demais nações ou processos culturais civilizatórios que não fossem espartanos eram danosos, eram perigosos e não deveriam ser aprendidos e muito menos cultuados. E finalmente o militarismo. O militarismo dos espartanos ele tinha uma razão de ser. Como eu disse para vocês, a dominação dória fez com que houvesse 10 escravos para cada cidadão espartano, ou cada cidadão dório. Vocês sabem que os espartanos eles têm como seus ancestrais os antigos dominadores dórios, aqueles saqueadores violentos que invadiram a Grécia. Pois bem, a única maneira que Licurgo encontrou para evitar uma revolta futura de escravos, já que haviam 10 escravos para cada senhor, foi o militarismo, foi criar a ideia de um soldado perfeito. Um soldado que valesse por 10, que conseguisse segurar 10 oponentes e derrotá-los. Então, a educação militar do jovem espartano é algo terrível, e ela começa aos 7 anos. Aos 7 anos, o menino buscavam o menino, os instrutores do exército espartano buscavam o menino na sua própria casa. Ele era levado para os quartéis com 7 anos e começava a aprender já exercícios militares e a suportar a dor, o frio e a fome. Então observe essas crianças, porque com 7 anos é uma criança.
eles são levados para os quartéis e lá eles vão receber o treinamento militar de um guerreiro, com armas de verdade. Muitos deles morriam nesses treinamentos. Né? Uma criança com uma espada, com um escudo, com uma lança, com uma flecha, é óbvio que pode acontecer acidentes e eles acabam se matando, e muitos não suportavam os rigores do treinamento. Né? Lembramos que quando esses meninos eram retirados de suas casas para os quartéis, eles ficavam impedidos de ter contato com os pais. Né? Os pais não poderiam ter um contato estrito com esses meninos que estão agora sob a tutela do Estado nos quartéis. Né? Próximo dos 15 anos, mais ou menos com 12, 13 anos, os pais visitavam os filhos nos quartéis e lá havia uma cerimônia muito interessante, para não dizer outra coisa. As crianças de 12 anos, 13 anos eram amarradas em pilastras pelos seus instrutores e chicoteadas. A criança que aguentasse mais chicote sem emitir um grito, uma expressão de dor, recebia honras dos seus instrutores e era motivo de orgulho para os seus pais. Olha que coisa impressionante. Com 15 anos eles passavam uma espécie de ritual de passagem. Ritual de passagem como se fosse para a maioridade. Se eles não conseguissem ir bem nesse ritual de passagem, eles eram rebaixados a uma condição de inferior aos que conseguissem passar. E o que era esse ritual de passagem? É uma coisa terrível. O jovem de 15 anos, que viveu dos 7 aos 15 no quartel e conseguiu sobreviver a esse treinamento rigoroso que era dado às crianças, ele era levado até um penhasco, lhe tiravam toda a roupa, lhe entregavam uma faca e mandavam ele se virar. Né? Dos 15 até os 18 anos, ele teria que se virar sozinho. Ele teria que conseguir alimento, ele teria que conseguir vestes, ele teria que conseguir condições de se proteger do frio, da fome, do calor, sozinho. Então imagine um adolescente nu com uma faca na mão, tendo que se virar para conseguir tudo que é necessário para a sua subsistência. Quando eu falo conseguir tudo que é necessário para a sua subsistência, não estou falando só de caçar ou colher frutas. Eles roubavam as propriedades de outros espartanos. Esse cidadão espartano que tem a sua propriedade, às vezes era roubado por esses jovens que iam lá em busca de alimento, em busca de água, né? E se esse cidadão, dono da propriedade, esse espartano adulto, encontrasse um jovem desse roubando, ele tinha todo o direito de matá-lo. Outra característica interessante desse período é que esses jovens espartanos eles tinham uma missão também. Essa missão era matar tantos ilotas, escravos, quanto eles encontrassem em seu caminho. Quanto mais escravos, quanto mais ilotas eles matassem, mais era importante a sua posição futura quando eles voltassem para os quartéis. E quando é que eles voltavam para os quartéis? Eles voltavam entre 18 e 20 anos. Os que sobreviveram voltavam com 18 e 20 anos para os quartéis. Lá dos 18 a 20 anos, os que sobreviveram ganhavam o direito de dormir numa cama de madeira e de fazer uma refeição por dia. Dos 18 aos 20 anos, 18 a 20 anos, voltavam. Os que sobreviveram a esse ritual de passagem, que é um ritual duríssimo, vocês hão de convir que é um ritual terrível. Imagina tu, sozinho com uma faquinha na mão, ter que se virar contra toda uma sociedade. Invadir propriedades de homens que eram guerreiros perfeitos. Ter que matar escravos adultos que não aceitavam ser mortos, né? Eles resistiam. Então era um rito de passagem muito complicado. Quando o menino, quando o adolescente finalmente virava um soldado, virava um cidadão espartano aos 30 anos. Aos 30 anos ele era considerado um cidadão espartano e ganhava o direito de casar. Olha que interessante isso. O Estado é dono dessas pessoas, essas pessoas são propriedades do Estado. Elas não pertencem às suas famílias, elas não têm uma conduta moral ou uma conduta social ensinada por suas famílias. A conduta moral e social é ensinada pelo Estado espartano. Eles vivem por Esparta e morrerão por Esparta. Com 30 anos, ele vira um cidadão espartano. E aí ele ganha direito de casar. E se ele casar, ele ganha do Estado propriedade, terras, sementes e escravos. Só que antes ele tem que casar. E para casar ele precisa de uma esposa, claro. E a mulher espartana? Nós vimos que a mulher ateniense ela era
subjugada pela sociedade ateniense, ela não tinha direito à cultura, vivia dentro de casa, aprendendo a cuidar da casa, do filho e dos futuros filhos e do futuro marido. Já a mulher espartana não. A mulher espartana, ela recebia treinamento militar, só que ela voltava para casa. Então, ela ia para um quartel, recebia o treinamento, no fim do dia ela retornava à sua residência. Ela também recebia conhecimentos de agricultura e de economia para futuramente administrar a propriedade do seu marido, porque os maridos eram totalmente voltados para a arte da guerra. Quem administrava as propriedades eram as mulheres. E em caso de invasão da cidade, vamos supor que os guerreiros estão lutando fora de Esparta. Em caso de invasão das cidades ou caso de necessidade da defesa das propriedades, as mulheres as defendiam. Então, essas mulheres, elas eram inclusas pelo Estado espartano, elas tinham direitos, elas tinham deveres. Nesse ponto, a sociedade espartana era muito mais liberal, muito mais valorizava as mulheres que a sociedade ateniense. Gente, tinha um ritual, eu disse que o cidadão aí, ele, quando completava 30 anos, ele tinha que casar, o Estado queria que ele casasse. Se ele casasse, ele recebia uma propriedade, terras, sementes e escravos. Agora, o processo para ele conseguir uma esposa era uma coisa muito complicada. Vamos supor que um rapaz que passou por todo esse treinamento, sobreviveu, né? Isso não é um treinamento, é um teste de sobrevivência imposto ao cidadão espartano. Ele atingiu 30 anos, passou por tudo isso. Ele agora quer uma esposa, ele simpatiza com uma moça. Ele vai até a casa dessa moça e comunica aos pais do seu interesse de despojá-la. Observa que não existe namoro, não existe situações de afeto, de conhecimento, nada disso. O rapaz se interessou pela moça, vai até os pais e diz: olha, eu quero casar com a sua filha. O pai dessa moça, que é um cidadão espartano, também um guerreiro que passou por tudo isso, ele diz para o rapaz: olha, eu vou avisar minha filha, tu vem tal dia, tal hora. Observe que isso é um rito também. Isso é um rito. Quando o rapaz chegava, ele encontrava a moça armada até os dentes. Espada, escudo, lança, flecha, faca, tudo que tu possa imaginar. Até a armadura. E ele, rapaz, desarmado. Para ele provar para o pai da moça que ele tinha condições, que ele era merecedor da filha dele, ele teria que subjugar desarmado essa espartana, essa mulher espartana armada. Muitos deles morriam nesse processo porque as mulheres sabiam lutar muito bem. Eles teriam que subjugá-la, desarmá-la, né, e subjugá-la fisicamente para mostrar aos pais que eram merecedores dessas moças. Então era uma coisa terrível, né? As mulheres, então, administravam as propriedades, os homens se dedicavam única e exclusivamente à guerra, e quem trabalhava mesmo eram os escravos, os ilotas. Como nós já vimos, a cultura espartana é uma cultura militarista. Nós vimos também que as mulheres, elas recebiam uma educação militar, elas tinham mais direitos civis e até mesmo políticos do que as mulheres atenienses, ou seja, as mulheres espartanas eram mais valorizadas pelo Estado espartano que as mulheres atenienses valorizadas pelo Estado ateniense. Pessoal, outra característica interessante aí da cultura espartana era a criptia. O que era a criptia? Os espartanos, eles tinham medo do crescimento da população dos escravos. Isso era um medo constante. Vocês veem que até o modo de vida espartano com o objetivo de criar um soldado perfeito capaz de enfrentar, um homem capaz de enfrentar 10. Por quê? Porque eles precisavam garantir que eles não seriam subjugados pela grande população de escravos que possuíam. Mas acontecia regularmente em Esparta uma chamada criptia, onde era uma espécie de treinamento militar, onde os jovens e os espartanos já formados saíam matando escravos aí, né? Saíam matando escravos, né? Matavam milhares de escravos nesse período da criptia, sob pretexto de treinamento militar dos seus jovens, ou mesmo sob pretexto de exercício militar dos seus espartanos já formados. Mas, na realidade, tudo isso, essa criptia,
não tinha muito a ver com treinamento, porque era um massacre. Era um soldado muito bem treinado, armado, contra um escravo desarmado. Ou um jovem muito bem treinado, armado, contra um escravo desarmado. Então era um massacre. Se massacravam milhares de escravos. E o objetivo disso não tinha nada a ver com treinamento militar, aperfeiçoamento militar. O objetivo disso era manter a população de escravos sob números controláveis em relação aos cidadãos espartanos. Ok? Bom, existem, na realidade, 3 explicações para o militarismo espartano. Por que os espartanos viviam em função da guerra? A primeira explicação era a necessidade de defender as poucas terras férteis que eles possuíam. Verdade. A segunda eram as características que esse povo conquistou dos seus ancestrais, os dórios, que eram extremamente violentos, saqueadores e adoravam guerrear. E a terceira, e a mais interessante e a mais presente, era a necessidade de manter os escravos submissos, obedientes, porque havia muitos escravos em relação aos senhores. Eu já falei isso para vocês, mais de 10 escravos para cada senhor. Então eles tinham que gerar um soldado tão bom a ponto de subjugar 10 oponentes. Bom, a sociedade espartana tinha uma divisão social muito rígida e ela tinha como principal característica a imobilidade social. Não tinha como tu trocar de classe social na sociedade espartana. Tu nascia, por exemplo, esparcita e morria esparcita. Tu nascia perieco, morria perieco. Não importa o que tu fizesse, nada permitiria a mobilidade social. Então nós vamos ver que 5% da população espartana era composto pelos ricos donos de terras e de escravos que controlavam a política e o exército de Esparta. 10% são chamados periecos. Quem são periecos? Eles tinham esse nome de periecos porque eles viviam na periferia, gente. Os periecos viviam na periferia. Eles eram homens livres, eram comerciantes, eram artesãos. No entanto, eles não eram considerados cidadãos espartanos. Eles não possuíam direitos em Esparta, mas podiam viver lá. E, finalmente, a maior parte da população, como eu falei para vocês, 85% da população eram os ilotas, os escravos. Os escravos não pertenciam aos cidadãos, eles pertenciam ao Estado. E o Estado cedia os escravos para os cidadãos espartanos para trabalhar no campo desses cidadãos espartanos e para sustentar a elite espartana. Observe que é uma sociedade muito desigual. 85% da população é escrava sem direito a nada. Apenas 5% gozam de privilégios políticos e 10% são homens livres, mas não gozam de privilégios e direitos políticos. A mulher espartana, nós já falamos sobre ela, né? Elas cuidavam dos negócios da família enquanto os homens estavam em combate, atividades religiosas, influenciavam indiretamente nas atividades de alguns políticos, né? E alguns historiadores acreditam que elas chegavam a combater com os soldados. Existem muitos relatos da sociedade espartana em que se citam mulheres em campos de combate. A política espartana é bem diferente da política ateniense. A cidade espartana ela era governada por 2 reis, o nome disso é diarquia. Um rei cuidava do exército e outro rei cuidava da religião. Esses reis eles representavam os direitos da elite e os interesses da elite. Além dos reis, haviam 3 outras instituições que ajudavam na governança de Esparta. Nós tínhamos a Ápela, que era composta por espartanos com mais de 30 anos, ou seja, cidadãos espartanos que passaram por todo aquele rigoroso treinamento que estão vivendo lá no quartel. E eles elegiam membros da Jerusa e do Euforado. A Jerusa era composta por espartanos com mais de 60 anos. Quando o cidadão espartano chegava a 60 anos, ele se aposentava. Ele tinha direito de dormir em casa, porque dos 30 aos 60 ele passava o dia em casa e dormia no quartel. Ele estava sempre vigilante no caso de uma ação militar, né? Ou eles invadindo ou sendo invadidos. Então, esses membros da Ápila, eles elegiam os membros da Jerusa e do Euforado. A Jerusa era composta por espartanos com mais de 60 anos,
e eles criavam as leis. Já o eforado era composto por 5 éforos, que possuíam o dever e a obrigação de fiscalizar as ações dos reis de Esparta. Então, vocês podem ver que cada instituição, vamos chamar assim, espartana, ela está intimamente interligada à outra, e todas elas gerem a sociedade espartana com a grande finalidade de privilegiar a minoria, que essa minoria é a minoria da elite espartana. Então aí vocês têm uma pirâmide administrativa, né, o eforado, a diarquia, a épila e a gerúsia. Tá? Vocês podem olhar mais detidamente futuramente. Né? O que me interessa é que vocês entendam a organização política de Esparta. Isso que cai em prova de Enem, em prova de vestibular, agora saber quantos membros, blá, 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 blá. Esses detalhismos geralmente não são pedidos, e eu acho até impróprios numa prova cobrar esses detalhismos de um aluno. A economia de Esparta, como eu já vi, tudo pertencia ao Estado, a terra era dividida em lotes e doado vitaliciamente aos espartanos, e quem trabalhava a terra eram os ilotas. Né? É proibida a prática de comércio pelos espartanos, veja que diferença de Atenas, né? Contribuindo para o monopólio comercial dos periecos. Então os espartanos não faziam comércio, quem fazia eram os periecos, aqueles estrangeiros que viviam na periferia, que faziam o comércio. Como comerciantes, os periecos eles completavam a economia da polis e favoreciam a autossuficiência espartana e a xenofobia, porque os periecos eles alimentavam a polis de produtos e impedindo dessa forma que os espartanos tivessem contatos com estrangeiros. Aí nós vemos os ilotas trabalhando nos campos, esses aí não tinham direito a nada, né? E aqui nós temos um quadro que exemplifica as diferenças entre as duas cidades. Por exemplo, a cidade de Esparta, a sociedade. Cidadão espartano, né? Os estrangeiros são periecos e os escravos são os ilotas. Em Atenas, o cidadão, a elite, os eupátridas, né? Nós temos estrangeiros, xergóis e metecos, e os escravos, os tetas. A economia de Esparta é base agrária. A economia de Atenas, o grande desenvolvimento do comércio, né, do artesanato e da navegação. A educação, desculpa, viu, gente? Nós temos a educação. Uma formação militar, né, inclusive para as mulheres, nós já falamos sobre isso, e a eliminação das crianças portadoras de deficiências. Eu me esqueci de falar isso para vocês. Foi bom até aparecer. Quando a mulher espartana tinha um filho, um ancião espartano vinha até a casa e essa criança recém-nascida é entregue ao ancião. O ancião ia para a beira de um penhasco e lá na beira desse penhasco, esse ancião, ele examinava detidamente essa criança. Se essa criança tivesse qualquer imperfeição, até mesmo uma manchinha, o ancião jogava esse recém-nascido lá do penhasco. Ou ele morria da queda, ou ele seria devorado pelos animais, pelos lobos, pelos abutres, quando amanhecesse ou durante a noite. Então, os espartanos, eles faziam uma espécie de seletividade genética. Apenas aqueles que eram julgados imperfeitos, em perfeitas condições físicas, tinham direito à vida. Todos os demais eram sacrificados. Ou seja, no momento do nascimento, a criança que apresentasse a menor das menores deformidades, até mesmo uma pintinha, uma manchinha, ela seria eliminada por esse ancião que estava fazendo ali um processo de seletividade da raça espartana. É uma coisa monstruosa. Bom, então nós vamos ver que a educação espartana é uma educação totalmente militar. Já a ateniense, ela valoriza a formação física e a formação intelectual. Mas ela tem uma coisa aí pior que a espartana, que é a exclusão das mulheres. A sociedade ateniense, ela exclui as mulheres da participação na sociedade, né?
Mas, em compensação, os atenienses eles apoiam o desenvolvimento cultural, científico, né? Enquanto os nossos amigos espartanos não querem nem chegar perto disso. Bom, nós falamos das polis, né? Nós vimos que a polis ela se forma ainda no período homérico, no fim do período homérico. No período homérico nós vamos ter a segunda diáspora grega. Não, eles não estão fugindo de ninguém, não se preocupe, dessa vez é um processo de expansão. Os gregos vão atrás de novas terras e atrás de escravos. Então nós vimos que eles se expandem pela Ásia Menor, principalmente para aquela região da Trácia. E aí nós temos Homero e uma célebre frase proferida na Odisseia, uma das obras de autoria de Homero, que diz que de todas as criaturas que respiram e se movem sobre a terra, nada é criado mais fraco que o homem. Bom, gente, vamos lá. Quem foi Homero? Homero era um poeta da época, que é responsável pela escrita da Ilíada e Odisseia. A importância da Ilíada e Odisseia, como eu disse, porque eles são um dos poucos elementos que nos informam sobre a sociedade da época, sobre a economia da época, sobre a religião. Muitos historiadores, isso aí é uma teoria, viu? Nem acreditam que Homero existiu. Eles acreditam que essas obras, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, são conjuntos de escritos de outros autores, outros poetas, outros historiadores, que acabaram sendo compilados em 2 grandes livros e se deu para eles a autoria de um autor ficcional, de alguém que não existiu, que no caso se chamava Homero. Mas oficialmente Homero existiu, oficialmente Homero era um poeta, um historiador, e oficialmente Homero foi o criador dessas 2 grandes obras, a Ilíada e a Odisseia, que nos permitem conhecer, e tem o seu valor por isso, nos permitem conhecer esse período da história da Grécia, a sociedade, os conflitos, a economia, o culto aos deuses. Vamos continuar, gente? Vamos ver primeiro a Ilíada. Vocês podem encontrar a Ilíada, ela completinha para ler, ou até alguns filmes e resumos sobre ela, na internet. Aqui eu vou dar um eu passant, uma visão bem resumida da obra. Por que se chama Ilíada? Porque a Ilíada ela retrata o conflito existente, a guerra que vai acontecer entre gregos e troianos. Os troianos eles também eram chamados de Ilions, por isso vem o nome Ilíada, tá certo? E na descrição desse conflito entre gregos e troianos, que é disso que trata a Ilíada de Homero, nós vamos também ver aí, fazendo parte da história, deuses mitológicos, vamos aprender um pouco da cultura dos gregos da época, da cultura dos troianos, da geografia e assim por diante. Então, por isso que essas obras de Homero são tão importantes. Elas nos dão a conhecer, são o único objeto que nos dá a conhecer, apesar de elas serem transmitidas por oralidade, né, nos dão a conhecer a sociedade, a economia e a religião da época. Bom, a Ilíada, ela conta mais ou menos assim. Os nossos amigos troianos, eles dominavam o comércio marítimo no Mar Egeu e no Mar Negro, e principalmente eles controlavam um estreito fundamental à navegação comercial, chamado Estreito de Dardanelos, né? Os gregos, eles queriam muito, principalmente os gregos micênicos, os ancestrais de Atenas, eles queriam muito dominar o comércio marítimo. Então, logo surge um conflito de interesses pelo domínio do comércio marítimo entre os gregos micênicos e os troianos. Os troianos, até mesmo por motivação militar, ou seja, se preparar para uma futura invasão de gregos micênicos, eles vão procurar um aliado, e esse aliado serão os espartanos. Então, os 2 príncipes de Troia vão visitar Esparta, serão acolhidos pelo rei de Esparta, e lá eles estão em missão diplomática,
Primeiro, para estabelecer relações comerciais com Esparta, que vai ser um pouco difícil, mas vão tentar, mas principalmente estabelecer relações militares, uma espécie de pacto militar, para que os espartanos, no caso de um conflito armado com Troia, com os micênicos gregos, que os espartanos fiquem do lado dos troianos. Só que Paris, um dos príncipes troianos, se apaixona por Helena, a mulher do rei espartano. E o Paris sequestra Helena e leva Helena para Troia. Imagina essa situação. Tu recebe alguém na tua casa, essa pessoa entra na tua casa com o objetivo de fazer um pacto e acordos comerciais contigo, e quando essa pessoa vai embora, ela não fez pacto nenhum, nem acordos comerciais, ela ainda sequestrou a tua esposa. Então é óbvio que os espartanos, que o rei espartano tomou isso como uma ofensa terrível, né? E Esparta quer a guerra contra os troianos, e Esparta se junta aos micênicos que já desejavam essa guerra para dizimar os troianos. Até aí nós vimos relações econômicas, sociais e um devaneio do Paris, que foi lá para fazer diplomacia e acabou sequestrando a mulher do rei espartano, o que é uma loucura. Mas agora nós vamos ver por que Paris fez isso. Segundo a lenda, esse rapto, na realidade, ele é causado pelos deuses. Olha que interessante. A deusa Afrodite, durante uma disputa entre ela, Hera, outra deusa, a deusa Hera e a deusa Atena, ela pediu que Paris escolhesse a mais bela entre as três. Olha que interessante. 3 deusas, Afrodite, Hera e Atena, escolhem o Paris para julgar qual era a mais bela entre as três. Bom, é uma coisa muito estranha, né? 3 deuses escolherem um mortal para determinar quem seria a mais bela entre essas 3 deusas, né? A vencedora dessa competição, vamos chamar de competição, Afrodite, ela pergunta, ela fica muito feliz porque venceu Hera e venceu Atena, ela pergunta a Paris o que ele deseja, oferece a ele riqueza, oferece a ele fama, oferece a ele até mesmo juventude e imortalidade. E Paris diz, olha, eu não quero nada disso, eu quero o amor da mulher mais bela do mundo. Meu Deus do céu. Então observe que Paris, ele não quis ganhar da deusa, a deusa Afrodite, nem riqueza, nem fama, e muito menos juventude eterna. Ele pediu o amor da mulher mais bela do mundo. E a deusa cumpriu. A mulher mais bela do mundo era Helena, a esposa do rei espartano. Olha que situação. Então a deusa faz que surja entre esses 2 jovens uma paixão fulminante. Entre Paris, o príncipe troiano, e entre Helena, a rainha de Esparta, né? E para viver esse amor aí, eles vão provocar um conflito que vai culminar com a destruição de Troia, como nós veremos mais adiante. Na realidade, a Ilíada, ela vai nos contar um 9º ano da guerra. Poxa, 9º ano? 9º ano. Essa guerra durou 10 anos, gente. Essa guerra entre gregos e troianos durou 10 anos. Mais decididamente, esse 9º ano da guerra fala de Aquiles. Aquiles era um importante chefe dos exércitos gregos, e Aquiles, durante a campanha contra os troianos, ele invade uma determinada região, mata o marido e os 3 filhos, mata os 3 irmãos e o marido de Briseida, uma troiana que vai ficar viúva, né? Ela era da cidade de Líneras. E Aquiles se apaixona por essa mulher. Observe que coisa interessante. Aquiles, o chefe do exército dos gregos, na campanha já em solo troiano, ele invade um local, uma cidade, mata o chefe local e mata os 3 filhos do chefe local, aprisiona a esposa e a mãe. Desculpe, de novo falei filho, foi um erro meu. Ele vai para essa localidade, mata o chefe local e os 3 irmãos
da esposa desse chefe local, e como se tudo isso não bastasse, ele captura essa mulher, que acaba de perder os 3 irmãos e o marido, e se apaixona por ela, né? E passa a conviver com ela maritalmente. E essa mulher, por incrível que pareça, ela vai se apaixonar por Aquiles também, aquele que matou seus 3 irmãos e seu marido. O rei dos exércitos gregos, observa, ele era o chefe do exército grego, mas tinha uma posição acima dele, que era a posição de Menelau. Ele, para castigar Aquiles, que era muito desobediente, que não dava muita bola para os mandos de Menelau e de Agamenon, que eram os reis, os líderes daquela junção de cidades-estados que foram para a guerra contra a cidade troiana, ele tira do Aquiles o direito de conviver com a jovem Briseida. Aquiles fica doido com isso, ele pega os seus soldados, entra nas suas embarcações e vai embora. Ele não quer mais fazer parte dos combates contra os troianos. É exatamente nesse momento que começa a Ilíada. No momento em que Aquiles, contrariado, porque Agamenon, um dos líderes maiores das forças gregas, retira dele a companhia da jovem Briseida, por qual ele estava apaixonado. Aquiles, para não matar Agamenon, para não fazer uma desgraça dentro das forças gregas, da qual ele faz parte, ele pega os seus homens, pega os seus barcos e vai embora. Bem nesse momento começa a Ilíada, com Aquiles contrariado indo embora. Quando Aquiles vai embora, os troianos veem a oportunidade de acabar com esse conflito que já dura 9 anos, porque Aquiles era o guerreiro perfeito e era o que impunha medo nas forças troianas. Muitas das vitórias dos gregos sobre troianos eram creditadas a Aquiles, que era tido como um semideus. Ele era filho da deusa Tétis e do rei Beleu, né? Reza a lenda que a deusa, com o objetivo de proteger o filho, mergulhou o filho nas águas de um determinado local, de um poço mágico, e essas águas concediam invulnerabilidade àquele que nela se banhasse. Então ela pegou o recém-nascido Aquiles pelo tornozelo e mergulhou o corpo do jovem recém-nascido, do bebê, dentro daquele poço de águas mágicas. Todo o corpo do jovem ficou invulnerável. Ele não poderia ser machucado por flecha, espada, lança e escudo, né? Com exceção de um lugar. Aonde que ele não era invulnerável? No calcanhar, que foi exatamente o lugar onde a mãe segurou para mergulhá-lo dentro daquele poço mágico. Bom, então esse mito, essa história mitológica, fazia com que os inimigos, os troianos, né, tivessem muito medo de Aquiles. E quando eles descobrem que Aquiles foi embora, é a chance que os troianos têm de sobrepujar os gregos. E começa campanhas militares sucessivas contra os gregos, né? Essas campanhas militares começam a ter sucesso e eles começam a destruir as muralhas dos gregos, empurrando os gregos cada vez mais em direção ao litoral. E os nossos amigos aí, os troianos, de tantas vitórias consecutivas sobre os gregos, eles estão ao ponto de queimar os navios dos gregos, que os gregos chegaram a Troia com mil navios, olha só, né? Então imagina, eles estão empurrando as forças da Grécia cada vez mais em direção ao litoral e corre o risco dessa gente matar a maior parte dos gregos e ainda incendiar os seus navios. A situação está crítica. A situação é de uma derrota iminente para os gregos, né? Dentre os soldados gregos existe um jovem chamado Patroclo. Esse Patroclo, ele era muito amigo de Aquiles. Ele era tão amigo que ele conseguia imitar o jeito de andar de Aquiles, o jeito de lutar, até o jeito de falar de Aquiles. Então esse Patroclo tem uma ideia. Ele vai lá e procura Agamenon, o líder máximo das forças da Grécia, e diz assim: Agamenon, eu vou vestir a armadura de Aquiles
e vou liderar as tropas da Grécia. Por quê? Porque quando os troianos me observarem no campo de batalha, eles vão achar que é Aquiles. Isso vai enfraquecê-los psicologicamente e nós teremos a nossa vitória, pelo menos para impedir que os nossos amigos troianos, os nossos inimigos troianos, continuem avançando sobre as forças da Grécia. Patroclo então se veste, né, e realmente eles conseguem rechaçar as forças troianas, que começam a pensar que Aquiles voltou. Só que o Patroclo não era Aquiles. Ele podia até fingir que era, mas não era. E no campo de batalha, o Patroclo vai acabar sendo morto por um dos príncipes troianos, Heitor, né? Que era filho de Príamo, o rei de Troia. Quando Aquiles descobre que mataram seu melhor amigo, Patroclo, ele fica doido de ódio, ele volta e começa a liderar as forças gregas. E ele faz mais que isso, ele desafia para um combate os príncipes de Troia, né? Principalmente Heitor, que foi o que matou o seu amigo, o seu melhor amigo, Patroclo. Heitor e Aquiles vão entrar em um combate mano a mano. Aquiles vai matar Heitor, né? Vai amarrar o corpo do Heitor na sua carruagem, na sua quase uma biga que eles usavam, né? E vai arrastar o corpo de Heitor em torno do túmulo de Patroclo. Bom, o maior medo do rei de Troia, pai de Heitor, o Príamo, era que o corpo do nosso amigo Heitor, príncipe, um dos príncipes de Troia, fosse entregue aos cães, para ser devorado pelos cães. Isso era o mais baixo que poderia se fazer com uma pessoa morta. Se acreditava, inclusive, os gregos acreditavam, que os cães eles não devoravam só a carne, mas devorariam a alma do morto e sua condição de pós-existência. Então, primeiro, Príamo pede, por favor, que Aquiles devolva o corpo do seu filho morto, para que ele receba as honras funerárias das quais ele tem direito por ser um nobre, por ser um guerreiro de Troia. Aquiles nega. Aquiles só entrega o corpo de Heitor ao seu pai por intervenção de Zeus. Zeus tem que vir falar com Aquiles e ordenar que ele entregue o corpo de Heitor ao seu pai Príamo, né? A Ilíada, então, termina exatamente nesse ponto, o ponto dos funerais do grande herói troiano Heitor, morto por Aquiles, né? Bom, aí nós temos uma gravura que representa o nosso guerreiro Aquiles, depois de ter morto Heitor, arrastando o corpo de Heitor em torno do túmulo do seu amigo Patroclo. Aí nós temos também uma representação, uma escultura, um afresco feito em pedra, onde aparece os troianos levando finalmente o corpo de Heitor para a Troia, para que ele receba as honras funerárias das quais ele tem direito. Agora eu pergunto, gente, será que realmente existiu essa guerra entre gregos e troianos? Será que realmente aconteceu? Ou isso tudo é mito? Ou será que é fato histórico? Bom, durante muitos séculos se acreditou que a Guerra de Troia fosse apenas um dos mitos, mais um dos mitos da mitologia grega. No entanto, o mito se transforma em verdade quando o arqueólogo alemão Schliemann descobriu a cidade de Troia, na Turquia, que tinha sido queimada há mais ou menos 1220 anos antes de Cristo. Então, as ruínas de Troia foram encontradas. Claro que muitos aspectos da mitologia dessa história ainda não são comprovados, né? Será que realmente existiu Aquiles, o semideus invulnerável? Será que realmente existiu um Heitor, um Paris, um Príamo? Será que o motivo da guerra realmente foi o rapto de Helena? Né? Então, esses fatos ainda carecem de comprovação científica, de comprovação arqueológica. Mas as ruínas foram encontradas e a ideia de que houve uma guerra e a destruição daquela cidade é muito presente na pesquisa arqueológica.
Na realidade, os historiadores e arqueólogos acreditam que realmente, quando ocorreu o processo da segunda diáspora, o processo de expansão territorial dos gregos micênicos em direção à Ásia Menor, lembra que a gente falou sobre isso? A civilização grego-micênica, aquela que fugiu da invasão dória, prosperou tanto nos Gênosos que eles precisavam de mais terras. E eles começaram a se expandir militarmente em direção à Ásia Menor, principalmente na região da Trácia. Também eles iam lá para pegar escravos, a gente já viu isso. Eles acabaram entrando em conflito com a civilização, com o povo que controlava aquela rota marítima que ficava no Estreito de Dardanelos, que no caso eram os troianos. E isso teria sido o real motivo dessa guerra. Não o rapto da esposa do rei de Esparta, mas um motivo mais de rota comercial, mais de acesso marítimo à região da Ásia Menor. Tá certo? Bom, vamos prosseguir então. Aqui está uma foto das muralhas da cidade de Troia, que foram escavadas, né, nesse processo arqueológico. E agora nós vamos para a segunda obra de Homero, que é a Odisseia. Odisseia tem esse nome por causa de Odisseu. Odisseu é, na realidade, o principal personagem dessa história, né? A história da Odisseia, se nós pudéssemos resumi-la, ela conta as peripécias, as aventuras de Odisseu, retornando depois de terminada a Guerra de Troia. A Guerra de Troia termina no 10º ano. Quando a guerra contra os troianos chega ao fim, quando os gregos finalmente vencem essa batalha, destroem os troianos, o rei Odisseu ele quer voltar, depois de 10 anos, para o seu reino, o reino de Ítaca. E a Odisseia ela vai contar essas aventuras e desventuras do rei Odisseu no seu retorno a Ítaca, ao reino de Ítaca. Tá certo? Bom, vocês devem estar estranhando aí uma coisa. Cadê o cavalo de madeira? Né? Todo mundo fala do cavalo de Troia. Isso aí até quem não leu conhece um pouco, sabe que existe um tal de cavalo de madeira que possibilitou a invasão de Troia. Bom, na realidade, essa parte do cavalo de madeira não aparece na Ilíada, aparece aqui no início da Odisseia. É contado rapidamente. Bom, no 10º ano, os gregos eles descobriram que não conseguiam superar as muralhas que protegiam Troia. Eles mantinham um cerco há muito tempo e eles não conseguiam passar dessas muralhas, eles não conseguiam invadir essas muralhas. E daí começou a acontecer o pior. Os troianos mudaram de táticas militares. Os troianos começaram a fazer incursões militares de surpresa sobre os gregos. Do nada, de uma hora para outra, apareciam forças troianas saídas de suas muralhas rapidamente, atacavam o cerco dos gregos, matavam o máximo de gregos possíveis e voltavam para dentro da muralha. Né? É óbvio que se isso continuasse, as forças gregas acabariam sendo desgastadas até chegar à condição de derrota. Então os gregos sabiam que eles tinham que achar um jeito de sobrepujar as muralhas de Troia. Gente, vocês têm aí uma representação, é uma representação idealizada, né? Possivelmente era assim, da cidade de Troia e suas muralhas, de suas fortificações. Vocês podem observar que os troianos tinham muros duplos, né? Era uma coisa bem intransponível, vamos dizer assim. Então, Troia cercado por essas grandes muralhas, aparentemente intransponíveis. Opa, um pouquinho, deixa eu voltar atrás aqui. Eita, deu uma zebra aqui, gente, só um minutinho. O que houve aqui? Trancou meu slide. Deixa eu ver se eu consigo resolver essa situação. Eita, trancou mesmo. Trancou aqui o slide, não sei o motivo. Bom. Ele nem vai nem vem aqui, né? Bom.
Os gregos, então, não sabiam como sobrepujar, como passar dessas muralhas. E Ulisses, quem é Ulisses? Ulisses é o mesmo Odisseu, gente. Ulisses é o mesmo Odisseu, né? Ele tem uma ideia para sobrepujar essas muralhas, que é a seguinte: vamos fingir que nós desistimos da guerra. Vamos pegar os nossos 1000 barcos e vamos esconder. Observa que isso é mitologia, pelo amor de Deus. Né? Mitologia é mitologia. Então vamos pegar os nossos 1000 barcos, vamos esconder, vamos preparar um cavalo de madeira. Por que cavalo de madeira? Porque os nossos amigos, os troianos, eles adoravam o deus Apolo e Netuno, o deus dos mares, né? Poseidon, no caso. E tanto Apolo quanto o deus dos mares, eles tinham uma representatividade em relação ao cavalo. Netuno sempre aparecia sobre um cavalo. A carruagem de fogo de Apolo era puxada por um cavalo. Então o cavalo era um símbolo desses deuses. Então Ulisses disse: vamos preparar um grande cavalo de madeira e levar esse cavalo de madeira até as portas da cidade de Troia, da fortaleza troiana, e lá vamos deixar um bilhetinho dizendo: olha, esse é o nosso presente aos troianos por terem sido opositores, adversários valorosos, os quais nós não conseguimos sobrepujar. Olha que coisa interessante. Então, nós vamos observar aí que os nossos amigos gregos, através de Ulisses, tiveram essa ideia. Né? Essa ideia de criar esse cavalo de madeira, né? E esse cavalo de madeira, deixa eu ver se eu consigo arrumar esse slide aqui, por favor. Não sei o que houve aqui. Aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Está acontecendo alguma coisa aqui que... Oh, meu pai do céu. Realmente eu não sei o que está acontecendo, mas esse slide não tá... Bom, só faltam 2 também, tem grande importância. Então, dentro desse cavalo de madeira, esse cavalo de madeira era oco, e dentro do cavalo de madeira entrou um agrupamento de soldados, ficaram lá dentro. Eles deixam o cavalo de madeira na noite, quando amanhece, os troianos observam aquele grande cavalo de madeira disposto na frente das muralhas. E eles olham para o campo de batalha e cadê os gregos? Sumiram. Eles olham mais adiante, através dos pontos mais altos da fortaleza, e não vislumbram mais os barcos dos gregos, que sumiram também. Olha que legal. Então, o que acontece? Acontece que os troianos vão acreditar que ganharam a guerra. Eles saem da sua fortaleza, vão até o cavalo e acham aquilo magnífico, e encontram um bilhete dos gregos e acreditam no presente grego. Por isso vem o termo presente de grego. Presente de grego é um perigo, né? Então, nós vamos observar aí que os nossos amigos troianos cometem o erro de acreditar que os gregos foram embora, levam um cavalo de madeira para dentro da fortaleza, né? Esse cavalo de madeira vai ser levado para dentro da fortaleza, e lá dentro da fortaleza, os troianos, que acreditam que venceram os gregos, vão fazer uma grande festa da vitória, todo mundo vai beber e tal, e quando cair da noite, a maior parte da população está bêbada, dormindo. Os guerreiros gregos que estão dentro do cavalo vão aproveitar esse momento, vão sair do cavalo, vão abrir a fortaleza para que o resto do exército grego entre nas dependências da fortaleza troiana. Então, aí nós vamos observar que os gregos vão entrar, vão destruir a cidade de Troia. Claro que nessa batalha vão haver perdas dos dois lados. O príncipe Paris, aquele que sequestrou Helena, ele vai matar Aquiles, ele vai jogar uma flecha envenenada que vai pegar bem no calcanhar de Aquiles, que era o ponto fraco do Aquiles. Lembra que a gente contou que a mãe mergulhou o recém-nascido num poço de água encantada, que transformou a criança
Toda a parte em que a água tocou tornou o corpo da criança invulnerável, menos o calcanhar onde a mãe está segurando. Então, ele jogou a flecha exatamente no calcanhar de Aquiles. Reza a mitologia grega que quem deu essa dica para ele foi o deus Apolo, né? Bom, Aquiles morre, Ulisses mata Paris, o rei Príamo de Troia também é morto, a civilização troiana é destruída, os gregos conseguem a sua vitória tão esperada depois de 10 anos. Terminou a guerra, os gregos vão voltar para casa. E aí realmente começa, nesse retorno, começa a volta do nosso amigo Ulisses, o Odisseu, para o seu reino de Ítaca, depois de 10 anos. Só que se passaram 10 anos. Lá em Ítaca, a rainha está sendo pressionada por pretendentes a escolher um novo rei. E essa rainha e o seu filho estão desesperados, porque eles ainda esperam a volta do pai e do marido, que é Ulisses. Ulisses, ele, por ter sido um dos destruidores de Troia, ele ganhou inimizade com o deus protetor de Troia, que era o Netuno, né, o Poseidon, o deus dos mares. E Poseidon vai fazer de tudo para impedir que Ulisses retorne a Ítaca. Então, nesse caminho, nesse retorno de Ulisses a Ítaca, ele vai passar por diversas situações. Ele vai cair numa ilha controlada por uma ninfa que o controla, que o hipnotiza, que o leva para um mundo imaginário perfeito, do qual ele e seus homens não conseguem sair, porque o prazer é tanto, a felicidade é tanta que eles não desejam sair dali. E também nós vamos observar que quando ele finalmente consegue sair dessa ilha da ninfa, ele tem que enfrentar o Cíclope, enfrenta sereias. O Cíclope é aquele monstro gigante que tem um olho na testa, né, que devora homens. Então ele tem que enfrentar o Cíclope. Ele no caminho enfrenta sereias. As sereias, elas devoram os marinheiros. Ou seja, é uma viagem muito complicada, com vários obstáculos místicos impostos pelo deus Poseidon. A duras penas, o nosso amigo Odisseu, ele vai chegar, ou Ulisses, como vocês queiram chamar, ele vai chegar a um reino vizinho. Nesse reino vizinho, a princípio, ele não é reconhecido como rei Ulisses. Posteriormente, ele se apresentará, porque a filha do rei desse reino vizinho, ela vê aquele homem náufrago e leva até o palácio de seu pai. Lá no palácio, o rei o recebe, o convida para um banquete, e nesse banquete aparecem vamos dizer assim, os historiadores, os que vão entreter a elite que está no banquete. E uma das maneiras deles entreterem é contar as aventuras dos gregos na guerra contra os troianos. Ouvindo todas aquelas aventuras relatadas, Ulisses não resiste e se apresenta. Olha, eu sou Ulisses, eu sou o rei de Ítaca, eu lutei nessa guerra aí de Troia. E todos os que estão ali naquele banquete o saúdam, o veneram como um herói de guerra grego. Com a ajuda desse reino vizinho, Ulisses finalmente consegue chegar até a ilha de Ítaca. Na ilha de Ítaca, ele se disfarça de mendigo, porque ele sabe que existem pretendentes desejosos de tomar o seu lugar. Esses pretendentes desejosos de tomar o seu lugar, se souberem que ele está na ilha, vão matá-lo com certeza. Então ele se veste de mendigo e se aproxima do seu filho chamado Telâmaco. Está um nomezinho complicado. Telâmaco, a princípio não reconhece o pai, depois o reconhece, leva o pai até a mãe, né, a rainha. A rainha está engambelando os nossos amigos pretendentes aí ao trono e a desposá-la, porque ela inventou que só vai casar depois que ela completar uma tapeçaria que ela está tecendo, só que ela tece de dia e de noite ela desfaz tudo que teceu. Então a tapeçaria não acaba nunca. Só que os pretendentes encheram a paciência e eles
notaram que ela está usando algum artifício e agora exigem que ela escolha o pretendente. Na hora que ela vai escolher o pretendente, o nosso amigo Ulisses está lá disfarçado, não como pretendente, mas como serviçal. Ela, na hora de escolher o pretendente, o Ulisses sai do seu disfarce e, como bom guerreiro que é, e como bom mitologia que é, ele acaba matando todos os pretendentes de sua esposa e recuperando sua esposa, seu filho e seu trono. E aí acaba a história da Odisseia, que conta as desventuras e aventuras de Odisseu no seu retorno à ilha de Ítaca. Gente, o que é importante aí? Eu lamento, infelizmente, eu não sei o que houve com a apresentação em PowerPoint, ela trancou literalmente. Ficaram faltando 2 slides. Esses 2 slides finais, um falava exatamente, resumidamente, o que eu acabei de falar. E o segundo slide era um resuminho do período homérico. Por que o período homérico é importante? O período homérico ele é importante, primeiro, porque ele tem início no processo de invasão dória. Então, observe, para Homérico termina aí, o Homérico inicia aí. E do processo de formação da sociedade gentílica, do Gêmeos. Dentro do período homérico vão surgir as polis. Ela vai evoluindo, ela vem lá da sociedade gentílica, depois vira frátias, da frátias vira tribo, da tribo vira polis. Então, no fim do período homérico, transição para o período arcaico, surgem as polis. Outro fator importante que acontece no período homérico, sem sombra de dúvida, é a expansão grega, que é chamada de segunda diáspora grega, onde os gregos vão em busca de terras e escravos e acabam atingindo a Ásia Menor. Nesse processo de ir em direção à Ásia Menor, em busca de terras e escravos, eles entram em conflito com a civilização que controlava o estreito de Dardanelos, que são os troianos. E daí talvez venha a real causa histórica do conflito entre gregos e troianos. A disputa por esse controle comercial e marítimo do estreito de Dardanelos. Nós vimos também a importância das obras de Homero, porque elas nos relatam a sociedade grega da época. E mais que isso, elas nos relatam os hábitos, os costumes, a religião e os conflitos. Ok? Então, o período homérico é muito importante. Ele tem dentro de si o processo de desintegração final, acaba o Gêmeos, né? Ele tem dentro de si o processo de expansão dos gregos em direção à Ásia Menor, ele tem dentro de si a supremacia dos gregos no comércio marítimo e no domínio marítimo em direção à Ásia Menor, em busca de novas terras e de escravos. E, principalmente, no finzinho do período homérico, já passando quase para o período arcaico, nós teremos o surgimento das polis, e nós vimos que as 2 polis mais importantes é a polis de Atenas e de Esparta. Tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu peço desculpas por esses 2 slides, trancou bem no finzinho. Espero que vocês tenham gostado também das narrativas em relação à Ilíada e Odisseia de Homero. Agradeço a atenção de vocês e desejo a todos um bom dia e que Deus os abençoe, a vocês e vossas famílias. Até breve.